destruindo seus fantasmas. Ou seja, aqueles complexos de inferioridade, aquilo que aconteceu com você no passado, que você vem trazendo com você para o futuro. A analogia que eu vou fazer para você é muito simples. Você imagina um jarro cheio de balas. Tem balas amarelas, balas azuis, balas verdes. Imagine que essas balas representem o seu passado. Imagine que as amarelas representem aquelas balas que você não gostaria dentro do jarro. Ou seja, coisas que ocorreram com você que foram traumáticas. Como é que você elimina isso de dentro do jarro? Ora, você pode ir lá e pegar uma por uma e jogar fora. Chama-se terapia. Funciona? Claro que funciona. Qual o outro jeito? Você começa a colocar outras sob pressão e automaticamente as amarelinhas sairão do jarro, não é verdade? O que é colocar outras sob pressão? Coloca outras de outras cores. Você coloca outros sonhos, outras realizações e você começa a preencher a sua vida com novas visões. Para fazer isto, você tem que entender que o contexto onde você vive é muito importante. Se você quer aprender a voar com águias, você não pode viver em terreiro de peru. Já é difícil nadar contra a correnteza, principalmente com peso no pescoço. Quer dizer, às vezes você tem amigos que puxam você para baixo. Você tem que tomar cuidado com isso, porque do contrário você não vai conseguir fazer essa evolução que nós estamos discutindo aqui. Talvez você tenha que se livrar dessa amizade. Talvez esteja ali prejudicando. Você tem que avaliar, porque a vida é sua. Eu gostaria de apresentar para você agora um modelo psicológico que vai lhe ajudar muito. O modelo é o seguinte: pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então vamos estudar isso detalhadamente. Se eu lhe perguntar qual foi o pior dia da sua vida, você vai começar a pensar em coisa triste, você vai começar a se sentir triste, daqui um pouquinho você está chorando, não é verdade? Se eu perguntar para você qual foi o melhor momento que você já viveu até hoje, você vai começar a pensar em coisa alegre, você vai começar a se sentir alegre, daqui um pouquinho você está sorrindo, não é verdade? Então, ó, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Você vai dizer, não é o meu caso. Eu, quando me dou conta, já estou gritando com a minha mulher. Bom, sabe por que você está gritando? Porque o pensamento, o sentimento aconteceu tantas vezes que isso ficou no automático. Então, você trabalhando com esse processo, pensamento, sentimento, comportamento, você vai ver que você tem controle da sua vida. Porque a única coisa que você tem que controlar realmente hoje são os seus pensamentos. Só que você tem 50 mil pensamentos por dia. E os estudos mostram que a maioria, 95% dos pensamentos são negativos. Ou seja, e além disso, sabia mais? 85% dos pensamentos que você tem hoje, você já pensou neles ontem. Ou seja, viram uma constante. Por exemplo, tem gente que carrega sentimento de culpa a vida inteira, de uma coisa que fez quando tinha 5 anos de idade. Eu me lembro de um caso de uma moça com 35, que ela carregava um sentimento de culpa quando ela tinha 6 anos. A mãe dela pôs ela tomando conta da irmã que tinha 3 e saiu. E a irmã teve um acidente e ela se sentia culpada. Com 35 anos de idade, ela carregava essa culpa, esse sentimento de culpa. Eu quero que você avalie o seguinte: quais são os sentimentos de culpa que você está carregando? Aquelas balinhas amarelinhas que tem lá. Ou você pode até carregar ansiedade. Só que culpa é um sentimento do passado. A ansiedade é um sentimento do futuro. Você não se sente culpado por uma coisa que ainda não aconteceu. E você não se sente ansioso por uma coisa que já aconteceu. Então, se você aprende a viajar no tempo, como nós falamos no vídeo passado, se você aprende a viajar no tempo, você pode fazer o futuro virar passado e o passado virar futuro. E com isso, alterar essa dinâmica. A outra coisa importante para você diminuir essas amarelinhas é você perdoar. O perdão, antes de ser um sentimento de amor, é um ato de inteligência. Antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque só não perdoa quem é burro. Ele diz assim: eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Aí eu pergunto: onde é que está seu pai? Aí ele já morreu. Ele vai ficar muito sem dormir mesmo essa noite por causa disso. Não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então essa falta de perdão é burrice. Porque quando você tem falta de perdão, você carrega no seu coração 24 horas por dia esse sentimento que vai prejudicar o seu pensamento, que vai prejudicar o seu sentimento, que consequentemente vai prejudicar o seu comportamento.
Então eu tenho uma técnica que eu ensino, que é para você, como se você estivesse esculpindo você de novo. Como se você fosse o arquiteto que estivesse recriando você. Nós já trabalhamos com isso em vídeos passados, mas uma coisa que você pode fazer, você escrever uma carta de amor para você. Então você pode começar uma carta dizendo assim, querido, querida, e é você mesmo. E você começa a descrever como se você estivesse apaixonado por essa pessoa. E nessa paixão você vai descrever as qualidades, os momentos difíceis, as culpas que essa pessoa tem, e etc. E nesse processo de você escrever essa carta, é você estar recriando você linguisticamente. Não adianta só você escutar o vídeo, não adianta só você achar interessante o que eu estou discutindo. Para isso realmente ter um impacto no seu dia a dia, para isso realmente mudar essa dinâmica de pensamento, sentimento e comportamento, faz necessário que você escreva essa carta. E uma vez escrita essa carta, você pode passá-la limpo, você pode colocá-la num lugar onde você tem acesso a ela diariamente. Quando você estiver deprimido, quando você estiver triste, o melhor antidepressivo que eu conheço é ler essa carta. Não te dá dependência, não tem efeito colateral, não dá sonolência, nada disso. E ao mesmo tempo você está reforçando essas qualidades, e reforçando as suas qualidades, você está preenchendo com bolinhas, com balas de outras cores, e com isso você está destruindo os seus fantasmas. Até logo.